E isso é super normal. E eu numa pira de que, tipo, dividir apartamento muito paia. E aí eu lembro que eu tinha que entregar dia 5 de setembro. E eu fiquei completamente surtada. E eu falei, foda-se, eu vou trancar essa merda. Eu tava tentando equilibrar todos os pratinhos da minha vida. E eu sentia que eu tava falhando. E aí, quando eu olho pra minha vida, eu sinto que de fato falhei. Oiê, eu sou a Lara, espero que você esteja bem e bem-vindo ao meu cantinho de reflexões na internet. Esse é um vídeo de Journal e Fala completamente caótico porque eu tenho muito pra falar, mas primeiro eu vou te explicar o que eu tô fazendo no meu journal, que é basicamente todas as minhas páginas que estavam pendentes, porque às vezes acontece alguma coisa que eu quero registrar no journal e aí eu escrevo um rascunho. E aí eu deixo o papel no meio do journal e tudo mais, coisas que eu quero colar. E aí acaba que eu nunca volto e colo. Quem amou? Meu jeitinho. E aí nesse vídeo eu vou tirar o atraso. E aí nesse momento em que eu tô gravando áudio, eu tô me sentindo muito uma protagonista de filme da Disney. Porque eu tô sentada na minha cama, segurando o microfone de gravar o podcast mesmo, não aqueles microfonezinhos de TikTok. A minha gata está deitada na minha frente e aí eu tô gravando, vendo as linhas de áudio e a lista de coisas que eu quero comentar nesse vídeo, que sinceramente tá bem grande. Então, vamos começar. Eu vou dar um contexto, primeiro, do cenário da minha vida pré-2025. Porque foram anos muito complicados pra mim. Eu acho que aquele vídeo que eu postei em setembro de 2023, que foi o vídeo que eu terminei meu relacionamento de 6 anos e tudo mais, mostra muito o estado mental em que eu tava, e já não era um estado mental bom. Então vamos lá, um recap rápido da minha vida. Primeiro, eu comecei 2025 desempregadíssima, depois de sair de um emprego tóxico. E era um lugar tão ruim, sério. Eu chegava lá, eu começava a ter crise de ansiedade. No dia do meu aniversário, eu ia, sei lá, comemorar com a minha sogra. Ela ia fazer um jantar pra mim. E eu cheguei no meu jantar de aniversário, 8h30 da noite, 9 horas quase, porque eu tava presa na empresa, porque eles inventaram que queriam um vídeo de Dia dos Pais. E o que eu tinha feito não era o suficiente, eles queriam um novo. E aí eu tive que ficar lá até muito tarde. Inclusive, no Dia dos Pais, eles lindamente me acordaram 8 horas da manhã, perguntando onde estava o vídeo, sendo que estava agendado para sair às 9. Enfim, esse tipo de lugar em que eu trabalhava, ouvindo do diretor da empresa, de um outro gerente lá que eu era incompetente e que eu saí com 60 horas extras na minha rescisão. Eles descontavam, tipo... sério, eu tô me enrolando nisso, mas tipo, é porque eu fico muito indignada quando eu lembro que eles descontavam até do Vale Alimentação os dias que você tava de atestado. Enfim, eu também tava no meio da pós-graduação, então tava ali começando meu processo de TCC e fazendo as aulas ainda. E aí vem o hot take. No vídeo de 2023, eu falei que eu ia continuar morando com meu ex por um tempinho, até eu me arranjar financeiramente. E nessa época que eu terminei, eu ganhava, tipo, R$2.500, era meu salário bruto, sem os descontos. Então, depois que descontava, ficava, tipo assim, uma miserinha. E já era difícil morar fora da casa da minha mãe, com pouca grana. Então, quem dirá, tipo, morar sozinha. Então, eu continuei morando com meu ex. E eu já tava morando com meu ex há 1 ano e pouco quando 2025 começou. Então pensa. Eu tava também num relacionamento novo. Assim que eu terminei com meu ex, eu estava já meio que envolvida com uma pessoa, pois não monogamia. E aí a gente tava aprofundando esse relacionamento. Então, quando 2025 começou, a gente tava, tipo, com quase 1 ano de namoro. Sério. E aí eu tava muito insatisfeita com a minha situação de vida, porque, né, desemprego e tudo mais. Eu tava muito mal mentalmente. E aí eu fiz uma lista de metas de 2025 bem realista até. Eu queria lançar a nova planilha financeira, porque a gente tá num rascunho de uma versão 2.0 já tem muito tempo. E aí a gente queria lançar essa planilha financeira, eu queria fazer uma campanha melhor, uma planilha mais legal e tudo mais. Eu queria voltar pro YouTube, que foi uma coisa que, no caso, só tá acontecendo agora. Eu queria criar serviços de estrategista de conteúdo. Tipo, meu plano não era sair do CLT,
era só, tipo, ter serviços e tudo mais, coisa pra fazer, tipo, um freelancer e projetos em que eu pudesse explorar minha criatividade de uma forma que eu não posso no CLT. Eu queria montar um site de portfólio, o site era, tipo, uma ideia muito legal que tinha na minha cabeça, que ainda tá aqui. Eu queria terminar o meu TCC, porque o prazo do meu TCC original era setembro de 2025. Então, eu tinha que terminar o TCC e estava na minha lista de metas. Eu queria quitar algumas dívidas, porque, estando desempregada, eu me endividei um pouquinho, porque eu passei, tipo, 6, 7 meses sem salário. Então, eu zerei minha reserva financeira e fiz umas dívidas. Eu queria voltar a reconstruir minha reserva financeira. Eu queria estudar inglês e francês. Eu queria retomar o hábito do bordado, que era uma coisa que eu tinha, e iniciar na cerâmica. E eu tinha a meta de fazer 150 treinos, quem amou, com uma pessoa que não fazia treino nenhum. Então, esse era meu espírito quando eu comecei 2025. Mas as coisas desandaram de um jeito em que, quando eu olho para essas metas, eu vejo que eu não fiz nada disso. E, na verdade, tipo, as coisas que estavam ruins, eu só piorei. E aí, as coisas que podiam ser boas, eu não fiz nada. Então, 2025 começou, eu tava num processo de procurar emprego, eu tava fazendo algumas entrevistas, eu tava tentando principalmente emprego remoto, porque, né, essa é a minha vibe. Eu comecei minha carreira de CLT muito no mundo ideal, porque eu trabalhava remoto, era pandemia, né? Mas enfim, eu trabalhava remoto, eu trabalhava da minha casa, fazia as coisinhas no meu horário e tudo mais. E aí, tava impossível achar emprego. Eu achei emprego numa empresa muito grande aqui em Goiânia. Eu fui contratada em fevereiro, e aí eu entrei e comecei a trabalhar de fato em março. E eu fiquei sem salário até abril. Eu fui receber, tipo, meu primeiro salário dia 1º de abril. Que caótico, né? Mas enfim, eu tava nesse emprego, eu entrei como social media, era uma empresa muito grande, sinceramente, tipo, a maior empresa que eu trabalhei na minha vida, porque ela tem quase 3.000 funcionários, e eu entrei responsável por produzir conteúdo para as redes sociais. Era uma vaga bem operacional, o que não é muito minha vibe, mas era o emprego que tinha, então eu entrei lá. E aí eu gostei das pessoas, gostei do trabalho. Era muito trabalho, mas eu gosto muito do que eu faço nessa empresa. No caso, já dando um spoiler, eu tô nela até hoje. Mas depois de um tempo, tiveram umas mudanças na equipe e, como o processo de contratação dela é muito moroso, eu me vi fazendo o trabalho de 2 pessoas. Nesse meio tempo, eu fui promovida para analista de conteúdo, que é uma vaga mais estratégica, é a vibe que eu gosto. Então, é um emprego que, tipo, me realiza muito profissionalmente, eu me sinto realizada, eu posso fazer meus projetos e tudo mais, mas era um emprego que estava me esgotando, porque novamente eu estava fazendo o trabalho de 2 pessoas. E aí, nesse meio tempo dessa empresa, eu tinha muitos eventos para acompanhar como social media, porque, né, eu ia pros eventos, tirar foto dos eventos e tudo mais. Então eu tinha mais ou menos um evento por semana, em algumas semanas eu cheguei a ter 2, 3, 4 eventos, então eu trabalhava muito fora do escritório também. Teve um fim de semana que eu viajei, tipo, eu fui pra Aruanã, que é no interior de Goiás, passar um final de semana na beira do Rio Araguaia, fazendo conteúdo e tudo mais. Foi legal, mas foi muito cansativo, porque eu trabalhei, tipo, 3 finais de semana seguidos, entre julho e agosto. Tanto que eu terminei julho, eu tava com 40 horas extras que eu tinha feito somente durante o mês de julho, pra vocês entenderem o drama. Eu trabalhava muito de fim de semana, então era muito, muito, muito cansativo minha vida. E aí, quando chegou, tipo, agosto, eu vi que eu tava vivendo pro trabalho, eu tava completamente esgotada. E aí, nisso, a minha situação em casa não tava tão legal. Porque sabe quando você sente que é temporário e que logo você não precisa se esforçar por aquilo? Era dessa forma que eu tava me sentindo morando com meu ex, porque eu sempre pensava, eu moro com meu ex, eu tô me preparando pra sair daqui, mas na verdade eu não tava me preparando de verdade, tipo, juntando dinheiro, fazendo enxoval, esse tipo de coisa. Eu tava vivendo minha vida morando com meu ex, e essa era uma situação que me deixava muito desconfortável. Porque quando as pessoas falavam, tipo assim, eu divido apartamento com ninguém. Aí eu tentei fazer o rebranding pra chamar ele de, tipo, meu amigo. Eu divido apartamento com meu amigo, com a minha irmã. Mas no fundo, tipo, todo mundo sabia que o Jonas era meu ex-namorado e que eu tava morando com meu ex. Putz, essa é uma situação muito paia, sabe? Tipo, não é que eu devo explicação da minha vida pras pessoas, mas sabe uma situação em que eu me sentia
regredindo na vida. Eu não me sentia muito feliz na minha situação de moradia, porque eu sentia meio uma vibe república de estar dividindo o apartamento ainda com 26 anos. E aí eu sei que essa é uma pira completamente irreal, porque ninguém compra, sei lá, uma casa, sabe, com 26 anos. E morar com outras pessoas é a realidade de muita gente. Ou então, morar com os pais. Tipo, muitos dos meus amigos que eu tenho na mesma faixa etária que eu, meu namorado, por exemplo, mora com a mãe dele. E isso é super normal. E eu numa pira de que, tipo, dividir apartamento muito paia. E acabava que eu não fazia nada, tipo, eu não decorava, eu não tinha muito esforço em, tipo, cuidar da casa, porque eu sentia que tudo aquilo ia ser temporário, mesmo que eu já tivesse 1 ano e tanto naquela situação. E aí uma coisa que eu não falei na internet é que eu tive uma briga muito feia com meu ex. Tipo, muito, muito feia mesmo. E aí a gente saiu, falou altas baixarias um pro outro. E eu falei, foda-se, eu vou me mudar. E aí eu vou voltar nessa questão da mudança pra mais tempo. Mas aí, porque a mudança foi um grande ponto, né? Então vou dar mais um contexto de como tava a minha vida. Em relação ao conteúdo com a Antiprodutiva, eu falei que eu tinha meta de voltar pro YouTube. Mas eu sinto que 2024 e 2025, o emprego tóxico foi tão tóxico, gente, que eu voltei a ter crise de pânico, que eu voltei a ter ideação suicida, de, tipo, planejar formas de me desviver, pra não falar as palavras que o YouTube bloqueia. Mas, enfim, eu tava, assim, sentindo que eu não tinha identidade pessoal como criadora. Eu tava muito mal mesmo, e tanto que se você olha meu feed, no começo do ano eu tava postando muito pouco e postando umas coisas muito sem sentido, tipo dump de foto analógica que minha amiga tinha tirado 1 ano antes. Tipo, são coisas que eu gostaria de ter postado, mas que, assim, não fazem muita diferença. E aí eu perdi 1.000 e tantos seguidores entre 2024 e 2025. Eu tava num cenário em que eu só perdia seguidores e eu tava postando e eu não tinha engajamento nenhum. Pouquíssimas pessoas interagiam comigo, então eu não me sentia motivada a criar. E aí eu simplesmente queria desistir da criação de conteúdo. Sei lá o que me deu na cabeça, mas eu só sentia que não fazia sentido pra mim criar conteúdo. Mas quando eu ficava sem criar, eu sentia saudade de criar conteúdo. E aí eu acabava voltando, fazia uns 3 posts meio sem graça, meio qualquer coisa pra dizer que eu postei. E aí eu voltava e desistia de novo. E aí eu não fazia muitas coisas. A coisa que eu fazia que mais me deixava feliz era quando a gente gravava o podcast. Porque aí o podcast era eu e a Ana. Mas assim, sobre o podcast, um parêntese. Eu e a Ana, a gente viveu anos muito caóticos ao mesmo tempo. Então nenhuma de nós duas conseguiu dar atenção pro podcast em 2024. E isso é uma coisa muito triste. A gente até falou ativamente em desistir do podcast, mas nenhuma de nós duas quer essa realidade. Mas é uma realidade que era o mais, sei lá, sabe assim, o mais compreensível era que a gente largasse, porque, ai, véi, é muito trabalho ter um podcast. Mas enfim, acabamos não largando e a qualquer momento o podcast vai voltar, porque, spoiler, estamos no processo de contratação de um editor pra ver se tirar a edição da nossa mão, o podcast anda. Mas enfim. Em relação à pós-graduação, eu tava levando a pós muito de qualquer jeito nessa época que eu tava trabalhando muito, porque eu mal conseguia assistir as aulas. Então, eu fiquei muito atrasada nas matérias. Teve matéria que eu fiz a prova, tipo, tem até um vlog desse dia, que eu fui pra um show do Latino, sério, e fiz a prova 5 pra meia-noite, a prova vencia meia-noite, eu tive 3 semanas pra fazer a prova e eu não fiz. Eu fiz ela faltando 5 minutos e eu tirei 10 porque era um tema que eu já sabia, mas enfim. Eu sinto que eu não aproveitei muito a pós-graduação. Eu não gostei da pós que eu escolhi, parecia uma grade ótima. E aí quando você lê o nome USP, você pensa assim, porra, professores fodas e tudo mais. Mas a minha pós era uma pós muito voltada pra introdução ao marketing, pra dar um geral de tudo que o marketing é. E o marketing é muita coisa. Mas eu já trabalho com marketing. Então, muitas das coisas que passou na pós, eu já sabia o conceito e era um tema que eu queria me aprofundar, porque eu sinto falta disso no meu dia a dia profissional. Mas acabou que não aprofundou em nada, sabe? Eu sei um pouco de tudo, mas eu não sei nada. E esse não é o cenário que eu gostaria de sair da minha pós. Então, eu não tinha motivação para estudar. E aí, nisso, o meu TCC foi entrando num caos, que tudo que eu entreguei do meu TCC ano passado, eu entreguei em cima da hora.
E aí eu lembro que eu tinha que entregar dia 5 de setembro. E eu fiquei completamente surtada. E eu falei, foda-se, eu vou trancar essa merda. Eu tranquei meu TCC. Eu tive que pagar uma pequena taxa. Grande taxa. Pra pagar meu TCC. Pra pagar, no caso, trancar o TCC. E quem pagou isso foram todas as minhas horas extras. Que, enquanto eu tava trabalhando muito, eu não conseguia fazer o TCC. E aí, todo o dinheiro que eu fiz de hora extra, boa parte eu gastei pra trancar o TCC, ironicamente. E aí eu deletei esse processo da minha cabeça e falei, em janeiro eu volto. E aí foi isso. E no meu tempo livre, basicamente, quando eu não tava trabalhando, eu tava tentando criar conteúdo, mas sem identidade. Eu tava sem me dedicar aos meus hobbies. Sério, eu consigo listar nos dedos as coisas que eu fiz por prazer. Eu tava tentando me dedicar ao karatê, aos exercícios, mas eu não tava conseguindo muito bem. No karatê, a gente tem uma presença mínima, né? E a gente tem que ter essa presença mínima pra conseguir fazer o exame de faixa, pra poder evoluir. Eu não fiz um exame de faixa uma vez porque eu tava doente, e depois eu não fiz porque, enfim, coisa da vida. E aí, todos os exames de faixa que tiveram ano passado foram 2, que foi o que eu passei pra faixa azul claro e o que eu passei pra faixa amarela. Foram assim, asterisco do lado do meu nome falando que eu não podia faltar mais, porque senão eu não ia poder fazer. Porque eu já tinha extrapolado o número de faixa, ou o número de falta. Enrolação. Mas eu já tinha extrapolado o número de falta e a sensei liberou pra eu fazer assim, porque ela é muito legal, porque eu, na real, não merecia fazer esses exames. O karatê foi uma coisa que me ajudava muito a desopilar, sabe? Eu continuo no karatê, mas, de novo, com o problema das faltas, pra ser bem sincera. E é isso, sabe? Bem caótico na minha cabeça. E eu voltei a ter muito tempo de tela. Essa não é uma coisa que eu me orgulho, assim, sabe? Porque quem se orgulha de ter 8 horas por dia de tempo de tela, 9 horas? Eu entendo que meu trabalho é com rede social e às vezes eu gasto, tipo, 1, 2 horas no trabalho, fuçando coisa no Instagram, vendo coisa no Instagram, resolvendo coisa no celular, no WhatsApp. Mas não é um cenário ideal ainda assim, né? Tipo, 8 horas de tela. E eu tava com muita vontade de morrer. Tipo, muita. Eu voltei em algum momento do ano passado, eu não lembro exatamente quando, mas eu voltei a ter crise de pânico. Foi uma coisa que sumiu, mas eu voltei a ter crise, foi muito ruim. É uma coisa que... Ai, agora é a parte do vidinho que eu sinto vontade de chorar. Mas é uma coisa que me faz ativamente planejar me desviver. Eu que sou uma pessoa que tem um histórico de ideação suicida muito forte. Então eu tava nesse estado mental, de novo, muito crítico, em que eu não via sentido na minha vida. Ao mesmo tempo, em que eu não deixava isso transparecer pra ninguém. Tipo, quem sabia disso era male meu namorado, sabe? Então... E minha psicóloga, no caso, minha psicóloga aguentou muito ano passado. Eu tava mal, sabe? Eu tava mal de verdade. Eu não deixava ninguém saber disso. Eu tenho essa dificuldade em ser vulnerável pras pessoas. Eu já falei muito sobre isso na terapia, mas assim, eu não falo isso na internet. Mas se você chegou até 20 minutos de vídeo, praticamente, eu sinto que já estamos amigas o suficiente e eu posso contar isso pra você. Mas meu pai morreu quando eu tinha 8 anos de idade, faltando tipo um mês pra eu fazer 9. E eu lembro de uma frase que alguém falou pra mim, tipo, 5 minutos depois de contar que meu pai morreu. Eu lembro do meu tio falar que meu pai tinha morrido, não sei o quê. E aí eu lembro, sei lá, eu acho que foi minha avó, falou assim pra mim: Lara, nesse momento você tem que ser muito forte pela sua mãe e pela sua irmã. Minha irmã tinha 2 anos. E isso... Ai, eu vou chorar pra caralho. Mas enfim, isso entrou no meu cérebro de uma forma que eu passei a minha vida sentindo que eu não podia dar trabalho pra ninguém. Que qualquer trabalho que eu desse pros outros, eu me tornaria um estorvo. Eu tô usando essa palavra certa? Enfim. Mas eu me tornaria um peso pra essa pessoa. Então, ano passado, quando eu tava com toda essa vontade de me desviver e tudo mais, tudo parecia bem na minha vida. Tipo, por mais que eu tivesse em crise com a Anty, por exemplo, eu nunca parei de postar na Anty. Eu sempre tava presente nos stories todos os dias.
Eu sempre tava interagindo com as pessoas que ano passado ainda interagiam comigo. E eu tava, tipo, vivendo a minha vida. Se alguém me chamava pra um show no trabalho, porque no trabalho a gente ganhava muito ingresso pra show. Se alguém me chamava pra show, eu ia pro show. Se alguém me chamava pra sair, eu saía. Eu ria, eu me divertia. Mas por dentro, eu tava, tipo assim, um caco, sabe? Eu tava tentando equilibrar todos os pratinhos da minha vida. E eu sentia que eu tava falhando. E aí, quando eu olho pra minha vida, eu sinto que de fato falhei. E eu falhei do pior jeito possível, porque eu falhei comigo mesma. Eu deixei as minhas metas de lado. Eu deixei tudo que eu queria fazer de lado. E eu sinto que eu deixei quem eu sou de lado, sabe? Caralho, eu não pretendia chorar nesse vídeo, mas eu fui falando, eu fui entrando em lugares muito profundos da minha mente. Mas enfim, todo esse caos refletiu na minha vida de uma forma em que eu tava cansada o tempo todo. Eu sinto que eu cheguei muito perto de um burnout, se é que eu não tive um burnout. Mas enfim, e minha vida financeira virou um caos, porque como eu falei, eu acho que eu falei isso nos stories, enquanto mais cedo eu tentei gravar stories falando tudo isso, e aí eu percebi que seria muita coisa e vim gravar o vídeo. Mas enfim, eu tava num ritmo em que eu tentava viver na mesma medida em que eu trabalhava. E como eu trabalhava muito, eu vivia muito. E viver muito nesse capitalismo maldito dá gasto. Então, minha vida financeira, ano passado eu vi minha vida financeira virar uma bola de neve que todo mês a fatura do cartão me atropelava. Sabe? Então, minha vida financeira tava caótica. E aí, a minha briga com o meu ex foi em junho. A gente passou, tipo, 3 semanas brigando direto. Eu ficava pouquíssimo tempo em casa nessa época, porque a gente tava num pé de guerra. E aí eu acabava passando muito tempo na casa do meu namorado. E, enfim, lá pela época do meu aniversário, em agosto, a gente se resolveu. Mas eu já tava muito decidida que eu queria morar sozinha. Porque, como eu falei, mesmo antes da briga, eu já não tava feliz. E aí, nesse cenário de caos, eu fui morar sozinha. Eu achei uma kitnet que a princípio parecia muito boa. Porque ela tinha uma varandinha, ela já tinha ar-condicionado. Ela tava numa localização que não era o ideal, mas que era uma localização ok. E aí eu resolvi me mudar pra essa kitnet. Eu e minha gata, né, neném, ela tá aqui me olhando gravar tudo isso, com uma carinha de sono, meu neném. E aí eu fui pra kitnet. Era uma kitnet em que eu pagava R$1.200, já incluso as contas. E o condomínio tinha lavanderia. Eu só tinha que pagar uma pequena taxa de R$25 por mês para poder usar a lavanderia. Então, era um cenário muito ideal. Eu comprei minha cama, comprei o box, comprei coisas, comprei decoração, comprei geladeira, ganhei um fogão. Então, as coisas estavam fluindo bem. Mas aí, começou a chover em Goiânia. E chuva em Goiânia é um transtorno, porque essa cidade, como passa muito tempo sem chover, ela simplesmente não é preparada para chuva. E aí eu descobri várias coisas sobre minha kitnet, como por exemplo, que tinha goteiras. Elas não eram muito frequentes, mas quando chovia muito aparecia. Como ela era térrea e não tinha nada em cima, toda vez que chovia, eu escutava toda a chuva. Era horrível, porque o teto era de metal. E aí vem o plot, né? Toda vez que ficava quente, ficava muito quente. Quando ficava frio e úmido, ficava muito frio e úmido. Então, era assim um caos. Era mal iluminado, então, tipo, eu acordava de manhã, eu já tinha que ligar a luz. Eu não via a luz do sol direito lá dentro, hora nenhuma. Eu descobri que a localização, que não parecia boa, de fato, não era muito boa. Eu tinha só uma linha de ônibus pra ir pra voltar do trabalho. Era muito trabalhoso. Mas o maior problema da kitnet é que é época de chuva, né? O que aparece em época de chuva? Quando as águas enchem os bueiros e os animais que moram nos bueiros saem do bueiro. Exatamente, amigas. Tinha barata para um caralho na porra da kitnet. Tipo, não era barata para um caralho, tá? Eu tô sendo talvez um pouco exagerada, mas é porque eu fiquei muito traumatizada. Mas é que tinha barata. E eu não conseguia achar o lugar que era a fonte dessas baratas. Então eu passei veneno na kitnet, tentei com veneno, tentei com não sei o que, tentei com não sei o que. Mas assim, às vezes aparecia barata na minha louça. Sabe assim, barata dentro do armário de louça? Era um transtorno. E eu aguentei na kitnet de setembro até mês passado, que foi março, no caso. Mas assim,
eu no início tava muito disposta a tudo dar certo, porque eu tinha a pressão de que agora eu tava morando sozinha e de que eu tinha que dar conta das contas, que eu tinha que dar conta de tudo. Então eu já tava nessa vibe de, tipo assim, me reprimir, porque eu precisava dar conta de tudo, fazer tudo sem deixar os pratinhos caírem, e eu tava com muito medo de morar sozinha dar errado, porque foi uma decisão ousada que eu tomei, sabe? E aí nisso, pra conseguir dar conta e fazer tudo dar certo, eu peguei mais um pouquinho de dívida nessa história de morar sozinha. É isso, minha vida financeira está um caco. E aí, em dezembro, eu decidi que eu ia fazer as coisas de maneira diferente. Eu queria me dedicar mais ao karatê, tava ali na época do exame de faixa, então queria ser mais karateca. E eu comecei a fazer parte de um clube de hobbies, então eu tava indo nos encontros, tem 2 encontros ao mês. Em dezembro eu fui nos 2. E aí eu falei, cara, eu gostei disso, eu quero fazer mais hobbies, eu quero viver mais a minha vida. E aí eu tava muito ano novo, vida nova. Foi assim que eu comecei 2026. É muito irônico que eu comecei a falar de 2026 no momento que o vídeo bateu, tipo, 26 minutos aqui que eu tô gravando. Eu tava tirando, de fato, mais tempo pra descansar, pra aproveitar. Eu tava fazendo as coisas com mais calma, eu tava trabalhando no meu planejamento muito de boa, eu tava tendo muitos fins de semana indo no cinema, ficando em casa. É a temporada da NFL, porque eu virei uma viciada em futebol americano. Então, todo fim de semana, por exemplo, eu tava conseguindo assistir todos os jogos, conseguindo assistir jogo quinta-noite, segunda-noite. Eu tava sendo muito feliz em dezembro e janeiro. E aí, tudo parecia que tinha voltado aos eixos, sabe? Eu consegui tocar um projeto legal, que foi o workshop de planejamento, que eu faço todo início do ano. E aí, com o workshop de planejamento, vem o momento de traçar as metas. E aí, vamos lá. Eu quero, esse ano, conseguir fazer a Alasana. Eu acho que esse é o nome certo. Alasana, Halasana. Talvez não é Balasana, eu acho. Mas é alguma coisa assim, que é uma posição no yoga que eu tô tendo muita dificuldade. Tem 2 anos que eu comecei a fazer yoga meio que regularmente, tipo uma vez por quinzena. E essa posição não é uma posição difícil, mas é uma posição que eu não consigo fazer, então eu quero fazer. Eu quero chegar a 200 treinos no ano, porque eu estou comprometida com o meu corpo. Eu quero seguir um plano alimentar. No início do ano, eu tracei com a minha cabeça e com aquele trem de alimentação do governo, eu tracei um plano alimentar e aí eu tava na vibe. Quero seguir o plano alimentar e, de fato, tem dado certo. Enfim, tem dado certo. Eu quero chegar na faixa laranja no karatê. Queria, no caso, terminar meu TCC no primeiro trimestre. E aí o TCC é um tópico na minha vida que, putz, eu quero ler uma quantidade X de livros técnicos, postar uma quantidade X de vídeos no YouTube e fazer uma quantidade X de cursos livres, que eu não vou falar pra vocês. Mas, enfim, saibam que existe essa meta. Quero tirar minha CNH. Quero ter um novo hobby fixo na minha vida, tipo um hobby que eu recorra a ele quando tudo tá... Quero ler uma quantidade X de livros e assistir uma quantidade X de filmes. Quero fazer uma viagem com meu namorado, que a gente já sabe o destino, já sabe a data, já sabe tudo, mas a gente não comprou ainda. Quero voltar com planilha financeira. E aí eu tive alguns momentos já pra conversar da planilha financeira com meu parceiro nela, que no caso meu parceiro nela é meu ex. E eu quero dar uma quitada nas dívidas. E eu tava muito focada. As coisas estavam fluindo, eu tava conseguindo, tipo, aos poucos reerguer minha vida em dezembro e janeiro. Mas aí tudo desandou depois do carnaval. O carnaval foi ótimo. Foi muito intenso, fui em vários bloquinhos e tudo mais. Carnaval foi legal, mas eu entrei de novo no modo de fazer tudo. De querer abraçar o mundo, de querer viver, de querer... Sei lá o que eu queria. O que eu quero da minha vida, na real. Mas eu entrei no modo de fazer tudo e abraçar todos. Ir em todos os compromissos que me chamam. Ir pra todos os aniversários. Fazer várias coisas. Eu coloquei o DIU. E o DIU é um tópico da minha vida que há muito tempo é uma questão. Porque... eu vinha querendo colocar DIU faz muito tempo, muito tempo mesmo. Não só pra não engravidar, mas principalmente pra não engravidar, porque eu não tenho vontade de ter filhos, mas pra não menstruar mais, porque minha menstruação é um drama na minha vida desde o dia 1 que eu menstruei, porque eu comecei a ter anemia, gente. Uma anemia, assim, que nada na vida cura. Inclusive, teve uma época que eu tive que tomar ferro na veia por conta da anemia.
e não melhorei. A minha meta com o DIU é parar de menstruar. E aí, ano passado, fim do ano, eu tava fazendo os exames, indo na médica, conversando na médica pra fazer isso. E final de fevereiro, coloquei o DIU. Desde então, fazem 2 meses que eu coloquei o DIU. Agora é um pouquinho de oversharing, mas eu tô sofrendo muito com os efeitos colaterais dos primeiros meses. Eu passei 3 semanas seguidas sentindo cólicas fortes todos os dias. E aí, quando acabaram as cólicas fortes, começou o sangramento. E aí, agora que eu sinto que o sangramento está parando, depois de 2 meses. E minha anemia, novamente, piorou por conta do DIU. Mas assim, eu espero me adaptar. Eu tenho mais 4 meses pra me adaptar. E eu estou torcendo pra me adaptar. Eu sinto que eu estou no caminho pra adaptação. E aí eu vou ficar mais 8 anos. 8 anos de boa, até eu precisar tirar. E aí foram meses de muito trabalho, mas as coisas no trabalho estão mais calmas agora. E aí eu parei de fazer também o trabalho de 2 pessoas, né? Porque entrou uma pessoa pra me substituir no meu cargo antigo. E eu peguei virose, não sei como, mas eu peguei virose. Eu resolvi me mudar de apartamento. Eu tava muito tentando fazer a kitnet de Chernobyl dar certo, mas não deu. Essa é a verdade, às vezes a gente tem que aceitar quando as coisas não dão. E aí um dia eu estava no meu e-mail, apareceu na barrinha lateral do meu e-mail, porque eu sou uma usuária de Outlook, então ela tem publicidade visual. E aí apareceu um apartamento na esquina de onde eu morava antes, que é uma localização que eu amo, que eu moro, tipo, desde 2021 nessa região, e é uma região ótima. Então, quando eu vi a oportunidade de voltar, eu falei, é isso, vou voltar. E eu me mudei para um apartamento, que é de fato um apartamento, não uma kitnet, então eu tenho quarto, sala e cozinha separados. Eu não durmo mais do lado da minha geladeira, o que é, assim, grande vitória na vida. Mas veio novamente com um pouquinho de caos financeiro que acho que eu tô conseguindo ajeitar. E eu comecei a aceitar freelas de novo. O primeiro freela que eu fiz foi um freela pra um negócio que era meio bolsonarista, meio agro. Era um negócio que o ex-BBB, o PA, que foi expulso porque empurrou o Jonas, ele tava lá. Só pra você entender o nível de rolê caótico, eu fui fazer um freela de Storymaker, que é uma coisa que eu não curto muito fazer, mas que é uma coisa que paga a conta quando a gente precisa. Então fui fazer esse freela, e aí tudo isso depois do carnaval. Eu organizei uma mudança. E o trabalho, eu trabalhei alguns fins de semana. Parei de trabalhar muito de fim de semana, mas ainda teve alguns eventos muito grandes que eu tive que acompanhar. Um desses eventos foi o MotoGP, que é a maior corrida de moto do mundo, que é tipo a Fórmula 1 da moto. Teve aqui em Goiânia, vai ter aqui em Goiânia agora, daqui pra frente, pelo que eu entendi. E aí eu fui lá, vrum, 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 e eu lá no meio, vrum, 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 vrum. Fazendo freela não, ó, foi meu trabalho CLT que me fez ir lá. E aí nisso, eu não consegui dar muita atenção para as minhas metas. Uma das minhas metas era o TCC. Nesse momento que eu estou gravando para vocês, é dia 23 de abril e é o dia da entrega do meu TCC. A minha meta é entregar meu TCC assim que abrisse um negócio lá de um sistema para depositar o TCC. Minha meta era entregar dia 8 de abril. Dia 8 de abril foi quando eu sentei na cadeira e falei bem assim, caralho, eu preciso entregar essa merda, senão eu perco minha pós-graduação, e que eu comecei a fazer o TCC loucamente. Eu tirei uma semaninha de férias, 5 dias, porque eu tava muito esgotada mentalmente, e aí eu falei, eu vou tirar férias bem na semana que eu vou entregar o TCC, então vai ser ótimo, incrível, que aí eu vou poder sair, vou poder viver, vou poder não sei o quê. E aí eu não sabia nem que eu ia me mudar, nem que eu não ia conseguir entregar meu TCC dia 8 de abril, quando eu agendei as férias. Então a realidade das minhas férias foi que eu passei 5 dias trancafiada em casa, organizando a casa e fazendo TCC. E surtando, porque eu não tava conseguindo focar no TCC, olha só. E aí eu terminei meu TCC ontem, e tive que colocar no sistema sem passar pela revisão final do meu orientador, o que é, assim, problemático. Mas eu tô confiando que eu fiz um trabalho bom o suficiente, que vai dar certo. E aí, do jeito mais caótico possível, eu meio que concluí minha primeira meta do ano. E eu sinto que minhas metas são factíveis, sabe? Tipo, não são metas inalcançáveis. Eu tava achando, na minha mente caótica semana passada,
que eu nem ia dar conta de nada, que eu tinha desperdiçado meu ano fora, que, sei lá, tinha feito alguma coisa da minha vida errado, sabe? Que ia dar tudo errado e que, puta merda, tudo deu errado. Enfim. Mas agora que eu tô falando com vocês, que eu abri meu journal e que eu tô, tipo, mexendo nas minhas coisinhas de novo, eu tô mais esperançosa de que as coisas vai dar certo. Olha só, gente, entrei no vídeo de uma vibe querendo chorar. E agora eu tô saindo do vídeo numa vibe completamente positiva. Mas enquanto eu fazia meu TCC, eu percebi que eu quero mudar de vida. Tipo, eu quero uma vida diferente da que eu tô vivendo, sabe? Porque eu olho pro meu calendário me dá assim palpitação. Eu sinto uma ansiedade tão grande e eu sinto que eu quero voltar pra minha vida meio que como ela era antes. Tipo, eu quero ter meu trabalho CLT, mas eu quero uma coisa que eu decidi que eu quero é abraçar minha multipotencialidade. Porque uma coisa que eu venho lendo bastante e que tem aparecido um pouco no meu feed do TikTok também, é que a gente não é feito pra fazer uma coisa só na vida, sabe? Que a gente tem muitas habilidades e que a gente tem muito potencial de fazer coisas diferentes. E o que eu quero agora é abraçar essa possibilidade, essa potencialidade que eu tenho de fazer coisas diferentes. Querendo ou não, todas as minhas coisas diferentes são meio iguais, porque todas envolvem criar conteúdo, porque meu trabalho é criar conteúdo, eu sou estrategista de conteúdo. Meu hobby, sei lá o que tá virando isso, é ser criadora de conteúdo. Eu gosto de fazer freelas de criação de conteúdo, enfim. E aí eu decidi que eu vou tentar conciliar meu CLT com outros projetos de conteúdo, levando a sério, no caso, né? Nesse momento em que vos falo, eu acabei de alcançar 8.500 seguidores. Eu recebi essa notificação mais ou menos 5 horas da tarde. E da última vez que eu olhei meu Instagram, eu já tava com quase 8.700. Então, eu viralizei. Muito louco, mas na semana que eu tava de férias, no início do mês, eu postei um vídeo falando, no dia 8 de abril, o dia que eu deveria, no caso, ter entregado meu TCC, eu postei um vídeo falando que eu quero emagrecer 15 quilos até o meu aniversário. Essa é uma meta que tava na minha cabeça mas eu não tava trabalhando muito nela. E aí eu falei, vou fazer um compromisso público com as minhas seguidoras pra elas me acompanharem nessa jornada. E esse vídeo saiu muito da bolha. Eu acho que ele tá quase com 150 mil visualizações. Mas eu só acho, porque meu Instagram bugou num nível em que eu não consigo mais ver as minhas métricas e ver meus comentários no celular. Eu só consigo ver no desktop. Então tá assim um drama ser blogueira via desktop, sabe? Mas enfim. Eu viralizei em abril, no meio do caos da mudança. Eu consegui minha primeira publi. É uma publi entre aspas, porque foi um trabalho UGC, então a marca, entre aspas, me deixou usar minha criatividade pra fazer um vídeo. E aí foi o UGC, entre aspas, também, porque eu tive que postar o conteúdo na minha conta. E eu poderia falar meia hora em um palanque sobre isso. Mas o que as marcas estão fazendo como trabalho GC não é o GC de verdade, porque o GC é conteúdo criado pelo usuário. E se eles estão tendo que pagar alguém, remunerar alguém, dar o produto para alguém, não é o GC. Se eles estão fazendo creator, criar conteúdo de usuário, essa pessoa não é usuário, é creator, é CGC o nome disso. Muito obrigada pela minha palestra. Esse foi uma TED Talk sobre UGC Creators. Mas enfim, eu consegui esse job pago com a Copenhagen pra Páscoa. Então eu tive que fazer uma mini campanha de Páscoa às pressas. Em questão, 3 dias eu tinha que entregar o vídeo, bem na semana em que eu me mudei. Eu gravei o vídeo afastando as caixas que ainda estavam na sala pra poder, ter espaço desse nível. Não aparece nenhum móvel no vídeo, é porque não tinha nenhum móvel arrumado, tudo bom? Mas deu certo, eu vou ser paga por esse trabalho, é um dinheirinho pequeno, mas é um dinheirinho honesto. Eu ganhei 2 ovos de Páscoa, no caso, foram os únicos ovos de Páscoa que eu comi esse ano, foram os que eu ganhei na publi. E eu também consegui uma campanha da Dove. Eu tenho que gravar os produtos aqui, eu tô com os produtos pra gravar. Mas é conteúdo pra Dove, né, gente? Fazendo meu portfólio como influencer. E eu decidi que eu quero trabalhar um pouquinho mais esse meu lado criadora de conteúdo. Eu sinto que eu tô reencontrando minha voz como criadora de conteúdo, sabe?
eu tomei como um pilar na minha vida que todos os meus conteúdos eu tenho que ser brutalmente honesta. Então, todo conteúdo meu eu tenho que falar uma coisa vulnerável sobre mim. E essas coisas estão saindo. Aos poucos, mas estão saindo. Eu estou perdendo um pouco meu medo de ser vulnerável. E esse vídeo, inclusive, é uma forma de fazer isso. E eu tenho abraçado esse meu lado como uma pessoa que quer fazer muito e que vai fazer muito. Tipo, eu sei que eu não vou sair da água pro vinho de completamente louca querendo abraçar o mundo do dia pra noite. Mas eu sinto que eu quero abraçar o mundo de uma maneira mais estruturada. E é esse esforço que eu tô fazendo agora, né? Eu acho que eu tô fazendo, que eu quero fazer. E eu quero também voltar a ter hobbies. Anteontem, no feriado de Tiradentes, eu fui numa oficina de giz pastel oleoso. Que, inclusive, eu vou fazer um quadro, porque meu giz pastel lá, minha pintura ficou muito boa. Modéstia à parte, pra uma primeira vez, ficou, tipo, lindíssima. E isso, eu quero retomar os hobbies. Eu percebi que eu amo desenhar. Todas as vezes que eu desenho, eu me sinto bem. Então, eu quero voltar a desenhar mais na minha vida, fazer mais coisas com as minhas mãos. Eu quero aprender crochê. Eu quero terminar o macramê, que eu fui numa oficina de macramê também. Eu fui numa oficina também de fotografia com celular. E eu ando fotografando mais, até porque eu preciso de fotos pra fazer meus posts, não é mesmo? Uma mão lava a outra. E aí eu fui numa oficina de macramê, eu gostei muito de fazer macramê, que tenha sido muito cansativo o rolê do macramê, a gente tem que ficar um pouco em pé. E eu tô na minha meta de emagrecimento. Agora que eu terminei o TCC, eu sinto que saiu um peso gigantesco das minhas costas. Sério, eu sinto que eu posso respirar de novo, sabe? Porque, putz, eu não tava vivendo com o TCC, eu tava só me arrastando. E aí, sabendo que eu tinha uma coisa muito grande, muito importante que eu precisava fazer, e que eu tava com um bloqueio mental de fazer. Meu TCC da graduação foi da mesma forma, foi na forma do arraste, mas a diferença é que eu não pagava. Então, podia demorar o tempo que eu quisesse no TCC. E agora o TCC da pós não, era um investimento bem 13 mil reais, sabe? Sendo na minha conta. Então, enfim, na minha conta não, né? Na conta da minha mãe. Mãe, muito obrigada por ter pagado minha pós-graduação. Eu sei que você está vendo esse vídeo, porque você assiste todos os meus vídeos. Mas, enfim, eu sinto que eu quero mudar de vida. E, nossa, eu saí desse vídeo com tanta esperança, meu coração tão quentinho. Eu ainda nem gravei a parte do journal. Eu tô gravando o áudio primeiro, vou gravar o journal depois. Mas eu tô me sentindo tão feliz. Sério. Eu tô me sentindo tão feliz de estar gravando esse vídeo, de estar gravando esse áudio, de estar falando essas coisas. Eu sinto que eram coisas que estavam há muito tempo presas dentro de mim. Nesse tempo, de 2025 pra cá, no caso, eu mal consegui dar conta das minhas amizades. Eu me afastei de muita gente. E agora eu sinto que eu tenho, aos poucos, retomado meu brilho como pessoa, sabe? Eu sinto que cada coisinha que eu faço e que dá certo, eu retomo um pouquinho do meu brilho. O TCC ter dado certo. Certo assim, né? Eu só vou saber minha nota agora. Mas eu sinto que eu tenho retomado meu brilho em cada coisa que eu concluo, que era uma coisa importante pra mim que eu tava adiando. Então, eu sinto que eu retomei um pouco do meu brilho quando eu vim pra esse apartamento e saí da kitnet de Chernobyl. Eu sinto que eu retomei um pouco meu brilho quando eu entreguei meu TCC. Eu sinto que eu retomo um pouco meu brilho a cada post que eu faço que vai muito bem. E eu sinto que eu retomei meu brilho quando eu comecei a tocar meus projetos de novo. Sabe, eu sinto que eu retomo meu brilho toda vez que eu vou pro karatê. E eu acho que era isso que tava faltando em mim, que eu tinha esquecido, que é aproveitar a vida, sabe? Eu sinto que eu tô vivendo o eterno Torture Poets Department da Taylor Swift e que eu gostaria de estar vivendo a música Lush Life da Zara Larsson e todo o álbum Midnight Sun, na verdade. Mas enfim, referências muito aleatórias, mas eu tô muito feliz, sabe? Eu sinto que eu tô alcançando o que eu quero aos trancos e barrancos, mais aos trancos e barrancos do que nos altos e faz sentido o que eu tô falando? Não faz. Eu sinto que eu tô muito mais nos baixos do que nos altos. Mas é uma coisa que eu penso constantemente. É uma coisa que eu falei no podcast. Eu acho que eu falei isso no especial de Natal com a Ana. Tipo, eu sinto que eu posso estar numa situação muito desesperadora. Mas a vida que eu tive até agora me ensinou que eu tenho as ferramentas
pra sair dessa situação complicada, sabe? E no fim do dia eu acho que é sobre isso. Enfim, eu acho que eu já tô falando um pouco demais. O vídeo, meu celular, ó, meu computador provavelmente vai ter muita dificuldade em editar esse vídeo e exportar, principalmente, porque né, a gata aqui faz questão de gravar em 4K. Me diz se você gostou desse vídeo, se você odiou, porque foi um vídeo muito centrado em mim e eu sinto que os conteúdos performam melhor quando é o conteúdo centrado na pessoa que recebe o conteúdo, não na pessoa que tá fazendo. Enfim, divagações de criadora. Mas é isso, me diz se você gostou. Eu particularmente espero muito que você tenha gostado, porque não foi um vídeo fácil de gravar, mas foi um vídeo gostoso e que meio que liberou um pedaço da minha alma. Então, é isso. Um beijinho e te vejo no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar um like caso você tenha gostado de verdade. Não esquece, tá, de se inscrever no canal, de deixar um like, sei lá, um comentário, falar o que você gostou. Se você quiser também me acompanhar nas outras redes sociais, eu agradeço muito. O Instagram, eu juro que eu vou fazer um bolo de 10 mil seguidores. Vai ser meio cafoninha, mas eu vou fazer. E eu espero muito que você volte no próximo. O próximo eu vou tentar editar o vlog da mudança e vai ser legal. Eu juro que vai ser legal. É isso, beijinhos e fique agora com cenas da Margot. Vou deixar meu gato passando aí no final do vídeo pra você. Oi, essa é a Lara do momento da edição em que eu percebi que a minha câmera parou de gravar e aí ficou incompleto, mas eu só fiz mais essa página. E se você quiser ver as páginas que eu fiz nesse vídeo, eu deixei todas elas lá no Instagram, então é isso. Não foi proposital pra vocês irem me seguir lá, mas é o que temos pra hoje. Beijinhos, tchau, tchau!